Eu falei de Araucária, nós vamos ao vivo até Araucária, aqui na região metropolitana. A tragédia que aconteceu no final de semana, a criança de apenas 3 aninhos atropelada e morta por um motorista não habilitado. Douglas Bandeira está lá na delegacia. Bem-vindo, Douglas, boa tarde. Oi, Gilberto, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tribuna nessa segunda-feira, que todos tenham aí uma semana maravilhosa. Pois é, a gente vem falar aqui de um caso que abalou muito a cidade de Araucária, um menino de 3 anos de idade que infelizmente foi atropelado nesse final de semana no bairro Capela Velha, aqui no município. Um atropelamento que deixou muita gente revoltada por um motivo: o fato da mãe estar bebendo no bar enquanto a criança ficava circulando pela rua. Quem tem filho pequeno sabe quanto isso é perigoso. O pequeno, o Pedro, que daqui a pouco a gente vai identificar todo mundo, ele tinha apenas 3 anos de idade. Então uma criança com 3 anos de idade, ela não sabe exatamente tudo o que ela faz. Ela precisa de cuidados 24 horas por dia. E o que revoltou bastante a população, bastante o pessoal que presenciou este acidente registrado, foi o fato da mãe não ter essa preocupação toda com o menino. Trocar a criança pela bebida alcoólica. Nesse final de semana, Gilberto, o Iverson Vaz e o Ailton Vieira, eles acompanharam toda essa história com todos os detalhes que a gente gosta. Então daqui a pouco, aliás, agora, você vai ver tudo o que aconteceu com o menino de 3 anos de idade aqui nessa cidade de Araucária e daqui a pouco a gente vai voltar para falar a respeito das investigações desse caso. Pode rodar a matéria. A irresponsabilidade desta mãe lhe atormentará pelo resto da vida. A maior pena, ela já está sofrendo, que é a dor na consciência por não ter ficado junto com o filho. Segundo o ex-marido, essa não foi a primeira vez que a criança ficou largada. Não é a primeira vez não, ela saía, sumia na rua, ia pra casa do cara do namorado dela, deixava com a filha dela de menor, largava com a filha dela de menor. Aí a filha dela foi embora. Aí ela fica, larga o menino com qualquer, largava lá, ela sai, larga o menino na casa do outro e sai com os machos na rua. Né? Olha, tá um fervo aqui. Na verdade, nós estamos no bairro Capela Velha, em Araucária, na rua Pôr do Sol. É esta, segundo informações, a mãe estava aqui, ó. Estava tomando umas cajibrina, sem cuidar do filhinho de apenas 3 aninhos de idade. Que enquanto a mãe bebia, a criança estava aqui, ó, exatamente no circo. Estava por aqui. Tava no circo aqui, brincando, não sei se estava na rua, e a mãe dela no bar, bebendo ali, cara. Daí o meu cunhado tava com nós lá, ele saiu pra vir embora pra cá. E a criança saiu de trás do carro do nada, cara. Não deu tempo dele frear nem nada, cara. Não deu tempo, ele não tava rápido. Ela tava atrás desse carro, a criança? Ela saiu daqui, ó. Olha, meu Deus do céu, olha a quantidade de sangue aqui. Rua Pôr do Sol. A criança saiu de trás do carro, entrou na rua e o carro tava vindo de lá pra cá. Acertou a criança nesse ponto aqui. Acertou aqui, a criança dele passou por cima dela, acho que ela só rolou assim embaixo, daí parou e ficou aqui mesmo, cara. A criança sai do circo, a criança tá brincando, sai do circo. E aí criança, 3 aninhos, a criança sai por aqui, ó. E o carro não vê a criança passando por trás desses carros. Momento em que é atropelada exatamente no local. A ambulância veio rapidamente, fez os primeiros procedimentos, manobras de ressuscitação. Infelizmente, esse anjinho não resistiu e morreu dentro da ambulância. Foi levada para o morgue aqui do Hospital Municipal de Araucária. Estava em casa descansando com a minha esposa, né? Aí escutamos um barulho, saímos aqui fora, né? E caramba, coitado do inocente, da criança caída, né? Mas... Você viu esse anjinho esticado no meio do asfalto? Vi, é complicado, é bem triste, eu fiquei bem triste. Bem triste pelo que aconteceu. Mas... Foi bem na frente da tua casa? Foi bem aqui na frente de casa. Aqui, mas... É revoltante, né? É revoltante. Mãe deixa a criança largada. E aí a polícia pegou e levou a mãe? Não levou a mãe, não entrou nem na... Levou a mãe, mas a mãe não quis nem entrar na ambulância para ir com a criança. Não quis entrar? Não quis entrar. Tamanha irresponsabilidade. Enquanto o filho estava estirado no meio da rua, a mãe bebia aqui no bar. É verdade ou não é, pessoal? É verdade. A população está dizendo que a mãe estava, ó, enchendo o caneco. Ela não quis nem ir junto com o filho pro hospital. Infelizmente, esse anjinho não pertence mais a esse mundo e está aqui para explicar o que aconteceu. Nem chorar, ela chorou pela criança. E a mãe estava aqui? Estava aqui no bar, estava aqui.
quis nem levar a criança para o hospital. Os socorristas fizeram tudo para salvar o garotinho. Moradores também se revoltaram com a mãe da criança. Eu mesmo fui lá e falei para ela, não é seu filho? Ela pegou e falou para mim, é. Daí eu falei, então, o que você vai fazer? Ela pegou e falou para mim que não ia fazer nada. E na hora que chegou a ambulância, eu busquei ela ainda, falei, cara, a ambulância, vai lá, segue teu filho, acompanha teu filho. Ela simplesmente ignorou. Do nada, cara, simplesmente essa mulher me pega e faz um negócio desse. Larga uma criança de 3, agora que eu fiquei sabendo, na verdade, cara, 3 para 4 anos. Cara, é só uma cena de nós ver aquela criança ali, já dói, cara, eu sou pai. Então não tem como negar, cara, que essa mulher aí, olha, não merece nem ser chamada de mãe. A Ailton Vieira está mostrando pra gente o momento em que a polícia militar chega, trazendo a mãe da criança, que deverá responder por abandono de incapaz. Até porque, segundo informações de moradores, ela estaria bebendo no bar no momento em que a criança foi atropelada. Olha só, a mãe da criança está descendo aqui da viatura. Ô senhora, o que aconteceu? A senhora estava bebendo? O que aconteceu, senhora? Quer falar? Não quero. Conversa com a gente, dá a sua versão. Não preciso falar, pai. Fala com a gente aqui. O motorista chegando aqui também. Ele vai passar agora, o motorista. Esse é o motorista. O pessoal disse que ele não teve culpa, não teve o que fazer. Ele acabou se entregando para a polícia depois do atropelamento. E a mãe não quis dar versão, não quis conversar com a gente. Aqui na delegacia, a polícia informou que o motorista atropelador não tem carteira de habilitação. Mãe e motorista, que chegaram juntos na mesma viatura da PM, agora estão prestando depoimento de como aconteceu o acidente. O corpo desse anjinho, o Pedro Salim Freitas Cardoso, de apenas 3 aninhos de idade, está aqui, ó, no HMA de Araucária, no morgue. Apesar de todos os esforços realizados pelos socorristas, infelizmente não foi possível salvar a vida dessa criança. A informação do Iverson Vaz é de que a mãe da criança e o motorista atropelador foram encaminhados até a Polícia Civil pela mesma viatura da Polícia Militar. E a pergunta que eu faço ao Douglas Bandeira, ele está ao vivo lá em Araucária, como ficou a situação da mãe e do motorista atropelador que não é habilitado, hein, Douglas? Pois é, Gilberto, vamos lá. Agora vamos identificar estas pessoas, tá? O motorista atropelador, estou com a identificação dele aqui. O nome dele é Alexandre Manuel de Lima Gonçalves. Fato, não tinha carteira nacional de habilitação. O nome da mãe, Esther Freitas de Camargo da Veiga. Esther Freitas de Camargo da Veiga, a mãe que trocou o filho pela cachaça. Me desculpe, mas é a minha opinião. Gilberto, é o seguinte, só para explicar para o pessoal que está em casa também, respondendo a tua pergunta, esse caso foi registrado aqui em Araucária no final de semana. Primeiramente, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da região metropolitana de Curitiba. O delegado que estava de plantão naquela situação foi o doutor Michel Carvalho, que recebeu essas pessoas primeiramente, ouviu quem ele tinha que ouvir e determinou o que ia acontecer com elas. Essa determinação vai responder a tua pergunta agora, Gilberto. Pode colocar. Essa situação de atropelamento foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Araucária na noite desse domingo, sendo atendida pela Central de Flagrantes, tá? Onde restou bem claro, através da versão dos condutores, da mãe e do motorista envolvido nesse acidente, que era por volta de umas 17 horas. A mãe estava em um bar na região de Araucária, acompanhada do seu filho de 3 anos, quando então a criança teria se desvencilhado, tentado atravessar a rua, quando então foi colidida através do veículo, e mesmo com o socorro veio a óbito. O motorista do veículo permaneceu no local, né, não fugiu, prestou socorro, bem como fez o exame de bafômetro, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Okay? Então, diante desse cenário, das oitivas das testemunhas que confirmaram essa versão, foi aplicado a determinação do Código de Trânsito Brasileiro, né, as partes foram ouvidas e liberadas, cabendo agora a Delegacia de Polícia de Araucária a continuidade da investigação, para analisar eventual culpa por parte da mãe, uma negligência, ou alguma culpa, imprudência por parte desse motorista.
Ok. Portanto, agora quem toca o caso, quem vai fazer a abertura do inquérito é a Delegacia de Araucária, que é chefiada pelo Dr. Tiago Vlática, que está aqui do nosso lado. Doutor, primeiro, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Tribuna. O que muita gente está perguntando, né, é o porquê desta mãe ter sido liberada, porquê do motorista ter sido liberada. Dentro da lei, isto é permitido? Boa tarde para o senhor. Boa tarde ao Gilberto, os telespectadores. Sim, na verdade foi uma análise preliminar, né, que o Dr. Michel lá na Central de Flagrantes fez, né. Ele analisou, entendeu que não era caso de atuação em flagrante e encaminhou o inquérito, né, as informações que ele tinha lá, encaminhou todos para nós instaurarmos o inquérito aqui e apurarmos os fatos aqui pela Delegacia de Araucária. Doutora, o que essa mãe, que assim, a gente fica obviamente questionando, né, o que essa mãe disse em depoimento para largar a criança daquela forma? Aliás, o que a mãe disse e o que o motorista disse para vocês também? Olha, na verdade assim, foi dito lá na Central de Flagrantes, né, a gente está com os depoimentos aqui. A mãe, ela estava no bar e acabou tendo uma distração que gerou essa tragédia. O motorista disse que estava, né, pilotando em via e quando viu a criança saiu de trás do carro, mas ele estava muito em cima e não tinha muito o que fazer, né? Ele não bebeu, né, foi feito o exame bafométrico e deu 0, né, ou seja, ele não fez a ingestão de bebida alcoólica naquele dia. E não avançou nenhum sinal, né? Então foram todos ouvidos aí e agora nós vamos apurar os fatos, ouvindo mais testemunhas, juntando alguns documentos, uns laudos aí no inquérito policial. A gente já fala a respeito da mãe novamente, doutor, mas para o motorista, na dinâmica dos fatos, pelo que as pessoas contaram na hora, ele teve pouca culpa nessa história. Mas o fato dele estar sem a carteira nacional de habilitação, isso complica a situação dele? Pode complicar. Na verdade, sim, realmente, pelos depoimentos, pelas informações que nós temos aqui, ele praticamente não teve culpa, né, nessa situação, mas ele não poderia estar dirigindo o veículo, porque ele não é habilitado. Isso pode ser caracterizado uma imperícia e ele responder por homicídio culposo ao volante. E a mãe, doutor? O fato dela estar também no bar, bebendo, enquanto a criança de 3 anos de idade, que a gente sabe como é uma criança de 3 anos, está circulando ali. Essa falta de cuidado que ela teve com o filho dela, o que pode acarretar para essa mulher? Ela pode responder por crimes mais graves, né? Por exemplo, um homicídio culposo, né? Em razão da omissão imprópria dela, né? Uma negligência. E também até o abandono incapaz. Mas nós vamos analisar, é muito cedo para dizer isso, né? Os fatos ocorreram ontem, a gente está apurando os fatos, ouvindo as outras pessoas, para ver o que pode ocorrer no final do inquérito. Quem pode ser indiciado, quem pode não ser indiciado, etc. Doutor, a questão do homicídio culposo, existem pontos que são avaliados pelas investigações, pelo senhor, para fazer o indiciamento para a pessoa, né? Quais seriam os pontos para que as duas pessoas, no caso, tanto a mãe quanto o Alexandre, fossem indiciados por um possível homicídio culposo? Analisar se houve negligência, imprudência ou imperícia, um desses 3 fatores, né, em relação a ambos, né, a conduta de ambos. Se a conduta do motorista foi negligente ou foi imprudente, né, imperícia por conta da falta de habilitação, ele não tinha, pela lei ele não poderia estar dirigindo, ele pode responder pelo homicídio culposo ao volante, crime de trânsito. A mãe também vai ser analisados os mesmos fatores, a sua conduta, né, imperícia, imprudência e negligência, para ver se ela ajuda numa dessas formas, para ver também se ela vai responder pelo homicídio culposo, abandono incapaz, etc. Doutor, isso pode acarretar uma possível prisão para os dois, não? Já que eles já foram liberados da delegacia, né? Mas isso pode acarretar, de repente, um pedido de prisão para uma dessas duas pessoas, não? Eu tenho que fazer uma análise, uma prisão cautelar, né? Tem que ser analisado para ver se preenche os fatos, tem que ver primeiramente, isso mais no final do inquérito. É muito cedo para dizer que pode sair alguma coisa nesse sentido. E uma condenação pode acontecer lá na frente, lá em juízo, né? Onde elas vão se defender, você ouvir, o promotor pode oferecer denúncia, ela vai se defender, e no final o juiz vai decidir. E, né, talvez, né, pode ser condenado a uma pena privativa de liberdade. Tá certo. Doutor, os próximos passos, portanto, da delegacia, o inquérito, portanto, são 30 dias para ser finalizado, doutor? E as pessoas devem ser ouvidas essa semana? Vamos ouvir aí, a equipe de investigação já está em campo fazendo levantamento de algumas testemunhas, vamos ouvir. Nós temos 30 dias, né, para concluir isso, mas pode ser que a gente chegue à conclusão antes. Também vamos aguardar aí o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal. Tá ok. Doutor Tiago Vlática, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Tribuna da Massa. Gilberto, portanto, a gente fica, claro, na expectativa para saber o que vai acontecer com o motorista e com a mãe. E a gente deseja, claro, nossos sentimentos à família do Pedro, né? O pai que estava bastante revoltado com essa situação. Pedro, esse que o corpinho dele, dessa criança, foi encaminhada para o Instituto Médico Legal e aí o velório vai acontecer nas próximas horas. A gente deseja muita força para os familiares de poder se despedir de uma pessoa, de um bebê,
um anjo com apenas 3 anos de idade. Com certeza não vai ser uma missão muito fácil para as pessoas mais próximas do pequeno Pedro. Obrigado ao Douglas Bandeira, muito obrigado ao delegado pela entrevista esclarecedora aí, que a justiça prevaleça acima de tudo.